Olá, amigos da Rádio Progresso de Montenegro. Estamos transmitindo ao vivo aqui o programa Estúdio Aberto e gravado pela JPTV e veiculado também pelo portal JP News. Ao meu lado, no Estúdio Aberto de hoje, a Clarice Almeida. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, Adriano. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, boa tarde e boa noite a quem nos acompanha pela JPTV. Bom, Clarice, a gente vai trazendo alguns dos destaques da programação de hoje do Grupo Progresso de Comunicação, especialmente aqui no Estúdio Aberto, né? A gente vai repercutir os assuntos que são destaques nas nossas diferentes mídias. O JP News, por exemplo, divulga que Banco do Porto das Laranjeiras, os bancos do Porto das Laranjeiras, não resistem ao vandalismo. A foto aqui de dois bancos em estado lamentável, né? Isso mesmo, Adriano. Esse é um tema que está sempre em voga, né? Não é a primeira vez que a gente traz ele como foco da reportagem, porque é constante isso lá no Porto das Laranjeiras, né? O ano passado a administração municipal chegou a adquirir novos bancos, mas esses também já estão em condições precárias, né? Devido à depredação. Esses bancos novos que foram colocados no ano passado, eles são carregados, né, pelos usuários do Porto das Laranjeiras. Tem gente que coloca o banco lá perto do rio, né, bem na beiradinha da água. Tem outros que trocam. Eu achei legal que esses dias eu passei, estava fazendo a minha caminhada, passei por um dos bancos, ele estava virado para a rua, né? Aí no que eu voltei, o banco já estava de frente para o rio, então é como se ele tivesse vida própria, né? Se virasse e desvirasse. Mas a gente sabe que são algumas pessoas que fazem isso, né? E o fato é que acaba destruindo, né? Os pés desses bancos, a estrutura é algo que se desmancha facilmente, né? E então essa movimentação acaba prejudicando, né, os objetos. Outros, né, estão sem a parte do assento. Alguns mais antigos, que não foram substituídos no ano passado, estão realmente em condições precárias, né, madeira praticamente podre, sem falar na pintura, né, que já nem existe mais. Então isso é uma coisa que causa desconforto para a população, porque é até perigoso sentar, né, em um banco assim, pode cair, pode se machucar. E também causa estranheza, né? O local é tão bonito, é um dos locais mais visitados na cidade, e o que a gente vê são aqueles bancos lá feios, né? Manchando esse cartão postal do município. O objetivo dessa matéria, né, é chamar a atenção para que as pessoas cuidem mais dos bens públicos, né? E se não são elas que cometem esse tipo de ação, que ajude a fiscalizar, que chame a atenção quando vir alguém movimentando os bancos, mexendo, pisando, sei lá, enfim, qualquer ato que seja considerado, né, de vandalismo ou que se perceba que vai estragar o banco, chame a atenção, não deixe que a outra pessoa pratique essa ação. Muito bem, Clarice, a gente vai seguindo aqui, o programa é ao vivo, gravado pela JPTV e ao vivo pela RPM Rádio. São 11 horas e 36 minutos, chove em Montenegro nessa quinta-feira, temperatura de 24 graus, tempo instável. Notícia aqui do portal JP News que o Brasil é o campeão em incidências de raios. Interessante, uma equipe de 30 profissionais do Grupo de Eletricidade Atmosférica, o ELAT, monitora 24 horas por dia as ocorrências no país. São eles que emitem os alertas sobre a chegada de uma tempestade e acompanham o paradeiro de cerca de 50 milhões de raios que caem no Brasil todos os anos. Que dado interessante esse aqui, né? E São Paulo é a capital do raio, né? É o município, é o estado brasileiro com maior incidência, né? O que causa grande preocupação nos moradores, né? É bem complicado. E a gente tem observado que cada vez esse número aumenta mais, né? E um fato que chama a atenção também é relacionado à praia, né? A ocorrência de raios na praia. Isso é muito perigoso. É chamada a atenção das pessoas para que não permaneçam na praia em períodos de chuva, né, de temporal, porque é bastante perigoso. Agora, no início do mês mesmo, morreram 4 pessoas atingidas por um raio em uma das praias no Rio de Janeiro, e a gente sabe que realmente é perigoso. Então o interessante é se proteger, né, evitar sair desses locais onde é mais perigoso, né, é mais possível que haja uma queda de raio. Muito bem, olha só, a rótula da entrada de Montenegro foi modificada para melhorar o fluxo de veículos. Uma série de intervenções estão sendo feitas pelo Departamento de Trânsito aqui do município de Montenegro
para melhorar, na visão de Edar Borges, que é o diretor de trânsito, né, o fluxo de veículos aqui na cidade. E essa rótula aqui, que é conhecida como a rótula da assistência, também teve modificações. E a rótula que fica um pouco ao lado dessa rótula da assistência, que é uma das entradas de Montenegro, também ela foi diminuída para melhorar o fluxo. Exatamente. Essa é mais uma das intervenções que vem sendo feitas pelo Departamento de Trânsito de Montenegro, visando aí evitar acidentes, evitar transtornos, né? O Edar sempre destaca que 3 pilares são importantes e devem ser seguidos na questão trânsito, né? Que é a segurança e a fluidez. E a outra eu não lembro. Mas enfim, a segurança vem em primeiro lugar, né? Na hora em que se fala sobre trânsito. Muito bem, o portal JP News informa que o cinema de Montenegro poderá voltar para sua antiga sala, diz o presidente da CI. Ele lembra na matéria feita com o Valdir João Kleber, que a prioridade da CI é vender o prédio onde está a sala de cinema, mas ele não descarta a possibilidade da volta, né? Exatamente, ele disse que essa é uma questão que poderá ser discutida entre ele e o administrador, né, do cinema, o Luiz Maurent, e não descarta essa possibilidade, então, desde que haja um entendimento, uma negociação entre ambas as partes, porque a sala ainda está passando por esse período de reforma, né? Está com 50% da reforma concluída, a reforma no telhado, né? E a estimativa é que em 60 dias ela possa ser reaberta, né? E claro que a prioridade da CI seria vender essa sala comercial, porque eles querem fazer caixa, né, para a construção de uma nova sede para a associação comercial. Eles precisam de um espaço mais amplo, com estacionamento, enfim. Eles querem uma área maior, né, para desenvolver as atividades da associação, e esse recurso, então, seria bem-vindo. Mas enquanto não aparece comprador, o cinema poderia retornar para aquele local. Muito bem, Clarice. A gente agora já está aqui visualizando a edição de quarta-feira do Jornal Progresso, que já foi disparada para quase 8 mil e-mails ontem, aqui no Rio Grande do Sul, em outras partes do Brasil também. E a manchete principal do nosso Jornal Progresso, edição de quarta-feira, que estreou ontem, na versão digital, é a seguinte: cerca de 1.200 usuários poderão ficar sem água nesta quinta-feira. A unidade da Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsã de Montenegro, comunica que nessa quinta-feira alguns bairros da cidade poderão ficar sem água. O desligamento e a interrupção só não ocorrerão em caso de chuva. Exatamente, a gente acredita que não tenha ocorrido, né? Porque o tempo já amanheceu com uma cara meio fechada, meio feia, e agora então, né, já teve uma garoa ali por volta das 9 horas da manhã e agora chove bastante, então o que acaba atrapalhando o trabalho da Corsã. Caso não tenha sido executado hoje esse trabalho, a Corsã vai divulgar uma nova data. Muito bem, Clarice, mais uma notícia de capa da edição de quarta-feira do Jornal Progresso confirmado: Montenegro não terá carnaval de rua com escolas, né? A confirmação do cancelamento do desfile do carnaval foi dada pelo então presidente da Associação das Escolas de Samba de Montenegro, Alex Sandro Silva, o Chico. Segundo ele, na manhã de quarta-feira, a entidade protocolou junto à prefeitura local ofício de desistência. Pelo menos não haverá a presença das escolas. O evento poderá ser realizado com a participação de blocos como o 56, que já confirmou presença. Isso mesmo, Adriano. Existe essa divergência aí. Por um lado, a Associação dos Carnavalescos diz que não vai ter carnaval. Pelo menos não com as escolas. Por outro, o prefeito diz que o carnaval sai. É que a gente sabe que tem um número pequeno de blocos na cidade, né? A princípio mesmo eu só me recordo do bloco 56. Então, carnaval com um bloco seria, né, bastante complicado. Até nem creio que a população se deslocaria até o centro da cidade para isso. Na verdade, em 2013 foram 3 blocos. O 56 e mais 2, né? Pois é, e esses 2 a gente nem lembra o nome, né? Não lembro o nome, né? Então, realmente é complicado. A cidade não tem essa tradição dos blocos. Seria interessante se tivesse, né? Mas, infelizmente, ainda não se criou essa cultura. Mas o negócio é aguardar agora para ver o que vai acontecer. O Chico disse que caso a administração municipal conseguisse uma concessão de uso de terrenos para essas 2 escolas poderem ensaiar, que poderia ser repensada essa decisão. Mas ele também disse que o governo municipal já havia dito que
teria concluído sua parte, né? Que a doação da verba para o Carnaval seria a colaboração da prefeitura e que não teria como colaborar de outra forma. Então vamos aguardar os próximos dias, né? Porque o Carnaval sempre tem muita história para a gente contar por aqui, né? Pelo menos desde o ano passado tem sido assim, bastante história para contar envolvendo o Carnaval. Outra manchete de capa da edição de quarta-feira do Jornal Progresso, o Bola Mar 2015 terá poucos representantes do Vale do Caí. A cidade de São Sebastião do Caí, que vinha participando com 2 equipes, por exemplo, não terá nenhum. Pois é, caiu bastante a participação das equipes aqui da região, né? E esse ano, então, vai enfraquecer um pouco, né? Para quem gostava de acompanhar o Bola Mar, a gente sabe que muitas pessoas, muitos internautas acompanhavam o Bola Mar aqui através da JPTV e já começam a questionar, né? Ué, por que teve tanta redução assim? Por que as equipes não vão participar? A gente só espera que isso não acabe extinguindo a participação das equipes do Vale do Caí no Bola Mar, né? Porque à medida que vai reduzindo assim, a tendência é que no futuro se extingua, né? O que seja extinto. E não é isso que se espera, né? O esporte é algo que está sempre atraindo mais e mais pessoas e elas querem ver esse evento que se tornou tradicional já, né? Que acontece lá na praia, mas que acaba envolvendo todas as comunidades aqui da região do Vale do Caí. Bom, Clarice, destacando aqui na edição de quarta-feira do Jornal Progresso também, a coluna do Marcelo Azevedo, presidente do Partido dos Trabalhadores de Montenegro, também a coluna do Luiz Antônio Lix, que está voltando ao Jornal Progresso, também a coluna do Paulo Roberto Zitloff. São os 3 colunistas que assinam suas linhas aqui na edição dessa quarta-feira do Jornal Progresso. Outra notícia aqui do Progresso: Pedrinho quer fazer muito em pouco tempo, né? O diretor de desportos do município, interino, né? Já que o Gilberto Mendes está de férias, quer fazer aí uma verdadeira revolução lá no ginásio Domingão e quer botar o ginásio para atividade logo, né? Exatamente. Ele disse que há pouco a ser feito lá, né? É mais uma questão de limpeza e ele espera reativar o ginásio quanto antes, né? Ele falou a respeito da importância daquele local que já sediou grandes partidas e que é um dos melhores ginásios que se tem no município, de acordo com ele. Então ele quer que logo a população, né, possa voltar a usar o ginásio. O interessante nesse caso é que ele coloca a mão na massa, ele não manda, né? Ele vai lá e pega a pá, a vassoura e trabalha também, né? Isso mesmo, ele estava lá junto com a equipe, né, fazendo a limpeza, dando algumas dicas e quando necessário, né, botando a mão na massa. Que legal. Clarice, agora chegou a hora de falarmos de esporte, são 11 horas e 45 minutos no Grêmio. O Marcelo Moreno recusou uma proposta milionária do Oriente Médio, ele prefere ficar no Brasil, necessariamente não no Grêmio, mas no Brasil. No Inter, né, o técnico Diego Aguirre esboça o primeiro time titular para amistosos contra o Juventude e o Shakhtar Donetsk. Isso aí, início de ano, muita movimentação, né, muitas mudanças nos times, se preparando para o campeonato que vem por aí e que promete vir com tudo, né? Outro detalhe importante da edição de quarta-feira do Jornal Progresso é a matéria que diz assim, ó: colunista alerta, muitos citricultores estão migrando para outras culturas. O Ivan Streit, que é articulista da área agrícola aqui do Jornal Progresso, e que também ele é produtor rural e é citricultor, está alertando que muitos produtores rurais estão tendo desinteresse pela produção de bergamotas, laranjas e limão e já estão migrando para uma outra cultura. Isso se dá por vários motivos, né? Mas a gente sabe que entre eles está associada essa questão climática, né? Que muitas vezes a safra vem bem, está bonita e de repente chega um temporal, como a gente já observou em outros anos aqui, né? Temporal com pedras, com ventania e acaba causando grande prejuízo, né, aos produtores. E aí nesse momento então eles acabam tendo que encontrar uma outra forma, né, de ganhar dinheiro, de se recuperar do prejuízo e muitas vezes a saída encontrada é aplicar outro cultivo, né? É uma situação complicada, é preciso manter, né, essa fama que a região ganhou, a fama da citricultura, né? Os municípios da região do Vale do Caí são muito conhecidos no restante do país, no restante do estado, por essa característica, né, a produção de citros. Então
infelizmente não se sabe bem o que fazer, né? Porque alguns fenômenos naturais não há como se prever ou como evitar. O interessante seria que a produção de citros fosse mantida, né? Muito bem. Seguimos aqui com mais informações do Grupo Progresso de Comunicação. Olha só que saudades do nosso cinema, né? O Cine Caí está anunciando que nessa quinta-feira a atração será Caçada Mortal. E o Cine Caí tem uma promoção bem legal, que todas as quintas-feiras qualquer pessoa paga meia entrada. Bacana mesmo. Enquanto isso, a população de Montenegro tenta se acostumar, né, com a ideia de não ter mais um cinema aqui. A gente costumava observar que o número de jovens, né, de crianças, a partir de 12, 13 anos, era o público que mais se notava no cinema, né? E agora, nesse período de férias, então, quando muitos pais trabalham e as crianças acabam tendo que ficar na cidade sem ter muito o que fazer, essa seria uma ótima opção, né, para essas crianças, para esses jovens, mas, infelizmente, por enquanto, pelo menos, Montenegro permanece sem cinema. Olha aqui uma informação interessante, a gasolina já está 61% mais cara no Brasil do que no exterior, né? Sempre se falou que o grande número de impostos acaba aumentando demasiadamente muitos produtos, e um deles é a gasolina. Mas é impressionante o número, esse número aqui, 61%, né? Você vai pagar por um litro de gasolina aqui no Brasil, tu paga 61% mais caro que, por exemplo, nos Estados Unidos. É muita diferença, realmente é alarmante, né? E essa diferença ocorre até mesmo aqui entre os municípios, né? Em Canoas, por exemplo, o combustível já custa mais barato do que aqui em Montenegro. Claro que a gente sabe que tem a questão da logística, do deslocamento, né? Então acaba gerando mais custos dependendo do município onde se mora. E algumas pessoas optam, né, por fazer seus passeios. Canoas é um exemplo disso, né? As pessoas vão para Canoas, passeiam no shopping e aproveitam para abastecer seus carros por lá, né? Porque menor que seja a diferença, sempre vale a pena, né? É verdade. Clarice, a gente segue com mais informações aqui do Grupo Progresso de Comunicação. E o último entrevistado da série Profissão Radialista foi o Birajara Pires, da Rádio Montenegro FM, que falou sobre o seu início no rádio. Ele destacou uma coisa bem interessante, que ele é um apresentador de programa de música gaúchesca, né? Ele diz que não toca músicas que falem mal do tradicionalismo. Exatamente. Ele diz que músicas com temas que falam sobre violência, ou enfim, esse tipo de música não entra na grade da programação feita por ele, né? Ele diz que a cultura gaúcha é algo muito bonita e que não vale a pena levar para esse lado, né? Então, com ele só músicas que falem, que tragam letras bonitas, interessantes, que contem a história do Rio Grande, né? Poesias. E essa foi uma das declarações dadas por ele, né? Nessa sua participação aqui no programa, nessa série especial que a gente está fazendo com os radialistas. E logo logo a gente vai ter gente nova falando sobre sua carreira no rádio também. Já temos um entrevistado para hoje, né? Exatamente, o Laser estará aqui hoje à tarde e amanhã provavelmente a gente já tem o vídeo disponibilizado. Muito bem, Clarice, continuamos com mais informações do Grupo Progresso de Comunicação. Essa matéria rendeu bastante repercussão, que foi cresce o número de cães comunitários. A gente focou um dos cães, né, que é o 10, mas muitas pessoas fizeram citação de outros cães que existem aqui. Na verdade são os cuscos de rua de luxo, agora que tem alguém que cuide deles, né? Bem cuidados, bem gordinhos. Esse cão, por exemplo, é muito simpático, né? Ele acabou chamando a atenção, conquistando muitas pessoas nas redes sociais. Essa ação interessante que a gente trouxe ontem, né, mostra o cuidado que 2 taxistas têm com esse cãozinho de rua, que apareceu há mais ou menos 2 anos no ponto de táxi, e desde então eles passaram a alimentá-lo e dar água para ele também, né? Aos poucos o cão foi se chegando cada vez mais, e a retribuição, né, que ele deu por ter recebido alimento foi carinho e companheirismo a esses 2 taxistas. O cão permanece no ponto de táxi praticamente 24 horas por dia. Enquanto alguns outros cachorros vão até o local, comem e vão embora, ele permanece ali fiel, né, aos novos donos.
Que legal. Bom, a gente segue mais informações, agora são 11 horas e 52 minutos. Lembrando que você pode ter o seu Jornal Progresso no seu e-mail todas as quartas e sextas-feiras. Para isso, é um processo muito simples, né? Basta mandar um e-mail para jbteixeira@gpc.com.inf.br, jbteixeira@gpc.inf.br. Você pode receber o seu Jornal Progresso todas as quartas e sextas-feiras. A exemplo desse que já está circulando desde ontem, né? Circulando pelos e-mails, né? Via internet, que é a edição de quarta-feira, né, Clarice? Isso mesmo, é uma boa oportunidade, né? E é uma forma ecologicamente correta, né, de se ter notícia, já que o jornal não é impresso, é apenas online. Com isso, então, não utiliza papel, né? A gente contribui um pouquinho também com a preservação do meio ambiente. Então, quem quiser, é só entrar em contato e receber lá pelo seu e-mail. Tá certo, uma novidade aqui que está sendo anunciada pelo o Globo, né, a edição online do Globo, é que clubes maus pagadores serão punidos pela CBF com perda de pontos, né? Os clubes que não cumprirem as obrigações financeiras e trabalhistas ao longo dessa temporada de 2015 serão punidos com a perda de pontos. A decisão está no novo regulamento geral das competições da CBF e serão publicadas em breve nos documentos oficiais de cada campeonato organizado pela entidade, como a Copa do Brasil e o Brasileirão. Em seu site, a CBF publicou o parágrafo único do regulamento sem determinar quando a norma passará a valer. Isso vai ser uma revolução no futebol, né? Com certeza, né? Muito bem, vamos lá então, com mais informações aqui do nosso portal JP News, em relação à implantação da ciclofaixa pelas ruas de Montenegro. Hoje pela manhã, o prefeito Paulo Azeredo de Montenegro andou acompanhando ali na região da igreja evangélica, perto do Rigon, a implantação de mais uma rua com a ciclofaixa, né? Isso, próximo a Fernando Ferrari. O trabalho continua, né? Um trabalho extenso que está sendo executado pelo Departamento de Trânsito do município, né? A sinalização, a pintura dessa ciclofaixa. E agora então está chegando aqui ao centro da cidade, aonde deve ter segmento nos próximos dias até chegar à região da Rua Capitão Cruz, aonde está prevista aquela modificação que nós falamos aqui anteriormente, aonde a ciclofaixa começará a passar pelo meio da rua, né? Segundo Edar Borges, esse estudo, esse levantamento de como vai funcionar o sistema ali na Capitão Cruz ainda está sendo feito, e logo a gente trará mais novidades então sobre esse assunto. Mas a ciclofaixa aos poucos vai sendo construída, né? Tá certo, foi uma promessa aí do Edar Borges, que é o diretor de trânsito do município, realmente está sendo colocada. Lembrando mais uma vez, né, que a Capitão Cruz terá essa ciclofaixa no centro, a exemplo do que já acontece em São Sebastião, ali na região da Vila Rica, onde a ciclofaixa fica na região central, desobstruindo as duas laterais para que possa ter movimentação. Na verdade, a explicação aqui, né, Clarice, é que se fosse colocada uma ciclofaixa na Capitão Cruz, iria prejudicar sobremaneira o estacionamento, né? Essa é uma das questões que está sendo avaliada, né, pelo Departamento de Trânsito, que pretende chegar à melhor medida possível, né, para não causar, como é que eu vou te dizer assim, maiores transtornos no trânsito, né? A ideia é trazer a ciclofaixa para cá, mas manter a fluidez, né? O que não se quer é que os carros fiquem imprensados ali, causando, né, em determinados horários do dia, uma tranqueira, né? Então, segundo o Edar, está se estudando mais minuciosamente essa questão para evitar transtornos. Muito bem, Clarice, ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto desta quinta-feira. Logicamente que o programa ele é transmitido ao vivo pela Rádio Progresso, onde a gente dá a temperatura, a hora, mas o programa também é gravado pelo portal JP News e pela JPTV. Obrigado pela presença, Clarice. Até mais. Voltamos amanhã com mais uma edição do Estúdio Aberto. Até mais, pessoal.